Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca de como proteger os nossos filhos, em particular os pequeninos, do abuso ou de potenciais abusadores sexuais. Todos nós temos muito cuidado em proteger as nossas crianças e normalmente ensinamos muita coisa acerca do fogão que pode queimar, das tomadas que podem eletrocutar, de segurança na estrada, como atravessar a rua, mas muitas vezes aquilo que diz respeito aos seus corpinhos fica omitido nesta questão da segurança. For Baby's Brain. Sabia que as investigações dizem-nos que cerca de 1 em cada 6 meninos e cerca de 1 em cada 4 meninas são em algum momento da sua vida abusadas? E sabia também que só 10% dos abusadores é que não são figuras conhecidas das crianças? É um pouco assustador, não é? Portanto, vamos pensar como é que vamos proteger os nossos filhos e é algo que devemos fazê-lo desde cedo. Vamos dar aqui algumas dicas para podermos não ter a certeza, obviamente, que os nossos filhos vão ficar completamente imunes a qualquer situação, mas para termos a certeza de que nós vamos desenvolver algumas competências para eles se defenderem dessas situações. Primeira dica: chamar as coisas pelos nomes. O que é que isto quer dizer? Embora possa chamar pilinha ou pipi, nós também devemos ensinar os nomes corretos dos órgãos genitais dos meninos e das meninas no momento certo. Ou seja, mesmo quando eles são pequeninos, eles devem saber que aquele órgão tem aquele nome. E isto pode ser feito ou com bonequinhos ou com desenhos e nós darmos os nomes corretos aos órgãos. Segunda dica: dizer não aos segredos. Não existem segredos na família, podem existir surpresas. Surpresas que estamos a preparar para a mamã, para o papá, mas nunca segredos. Os nossos filhos têm de ter a certeza de poder falar de tudo connosco, mesmo que seja alguma coisa que os preocupe ou algo que eles sintam vergonha de partilhar. Outra dica: proibido tocar. As partes íntimas da criança não podem ser tocadas por ninguém, a não ser pela mamã, pelo papá ou alguém da confiança. Não é suposto nenhum amiguinho, nenhum primo, nenhuma outra criança, nenhum adulto tocar ou pedir para tocar nas partes íntimas de cada um. Não é suposto ninguém andar a mostrar fotografias das partes íntimas de qualquer pessoa. Portanto, isto é importante que fique claro para as crianças que isso é proibido, que não permitimos a ninguém. Outra dica: acabar com os beijinhos a toda a gente. Esta coisa da boa educação, de chegar a qualquer sítio e obrigar um bebê de 1 ano, 2 anos, a dar um beijinho a alguém que nós desconhecemos, a um familiar que já não vemos há imenso tempo, ou simplesmente a alguém que naquele momento a criança não tem vontade de dar beijinhos, é não um sinal de boa educação, é um sinal de que estamos a passar à criança a ideia de que invadir o seu corpo, fazer algo contra a vontade, é uma coisa aceite e isto tem repercussões no futuro. Tanto ao nível, aliás, existem alguns estudos que relacionam isto com o abuso sexual, tanto do lado da vítima como do lado do proprietor. Isto porquê? Porque estamos a ensinar aos meninos que é normal que a outra pessoa não se sinta confortável a dar o beijinho e que faça algumas caras de desagrado. Portanto, numa situação de abuso, ele não vai identificar como algo anormal o desagrado do outro. E, por outro lado, estamos a ensinar às vítimas que sentir-se invadido, sentir-se violentado por alguma manifestação de carinho é algo que se deve aceitar. Por isso, corta. Dar 5, dizer olá é um sinal de boa educação. Mais do que isto, não. Ajude também o seu filho a identificar 3 ou 4 pessoas que nós vamos chamar de pessoas que estão no meu coração. E isto significa o quê? Pessoas que o seu bebê iria procurar para contar qualquer coisa, para falar sobre qualquer coisa que acha problemático. Isto quer dizer o quê? Imagine, não uma coisa forçada, do género, a mamãe, a avó, nada disso. Ajude a ele identificar quem seriam as pessoas que estão no coração dele e que ele iria a correr contar qualquer coisa que o preocupasse. Identifique também com ele coisas que o podem deixar desconfortável e as sensações que nós temos no corpo de desconforto.
Uma vez uma criança numa consulta falava-me, com 3 anos, falava-me de dói-dóis na cabeça. Então identifique com ele o que é que seria um dói-dói na cabeça. Seria, por exemplo, sentir o coração acelerado, sentir as perninhas a tremer, situações que ele já vivenciou por lidar com o desconhecido. Ajude a que ele identifique esses dói-dóis, esses momentos em que se vai sentir assim, para ter a necessidade de falar sobre o tema. Outra dica. Escolha uma palavra mágica. A palavra mágica é, por exemplo, imagina pêssegos. Uma palavra de código entre a família, entre a mãe, o pai e o bebê, de maneira que o seu bebê, quando se sentir desconfortável e necessitar de falar de alguma coisa, mesmo que não seja naquele momento, ele saiba dizer pêssegos. Uma palavra qualquer que nos diz que ele se está a sentir em perigo. Imagino que alguém que se aproximou, que tentou ser algo invasivo, não chegando ao abuso, por exemplo, e que nós estamos com o nosso filho e essa pessoa aparece outra vez. Ele vai ficar acelerado, vai ficar ansioso. E se ele puder ter uma palavra de código que diga pêssegos, nós precisamos naquele momento conseguir perceber que ele se está a sentir mal e identificar esse momento. Por fim, não menos importante, mantenha-se informado, ou seja, mantenha-se atento a este tipo de comportamentos, aos modus operandi destas pessoas que abusam os mais pequeninos. Por exemplo, por vezes as pessoas que abusam os mais pequenos aproximam-se deles pedindo ajuda. Imagino, estou ao pé de um carro e peço ajuda a um pequenino para me ajudar a pôr os sacos dentro do carro. E explicar, por exemplo, aos mais pequeninos que os adultos não pedem ajuda aos pequeninos, pedem ajuda aos grandes. E por isso, se alguém se aproximar deles e pedir ajuda, o que eles deverão fazer é ir chamar algum crescido e não cair. Ou, por exemplo, alguns abusadores sabemos que levam cãezinhos para os parques e criam relações de proximidade com as crianças, ou levam músicas, ou levam docinhos para parques escolares. Por isso, esteja atento, informe sobre este tipo de comportamentos que estas pessoas têm para podermos proteger antecipadamente os nossos filhos. Subscreva o nosso canal, deixe-nos fazer chegar esta mensagem a mais pais que possam precisar. Sabe que se puser like, se subscrever, o YouTube ajuda-nos a mostrar o vídeo a mais pessoas e por isso nós agradecemos que esteja desse lado aí a fazer-nos companhia e a ajudar-nos a chegar a mais pessoas, a mais pais, a mais bebés. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e já sabe, agora temos os podcasts que pode sempre ouvir no meio do trânsito, no caminho para o trabalho ou no regresso a casa. E já sabe, ouçam os vossos bebés e sejam felizes.